Lucas capítulo 24, nós vamos ler bastante juntos, então eu gostaria que a gente orasse antes de ler, porque a gente vai ler bastante junto, amém? Então eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora, do lado que fica o seu coração aí. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse processo, não faça ele de uma forma religiosa. A palavra, ela entra no nosso coração, a Bíblia diz isso. E o que impede Deus de agir na nossa vida é quando o nosso coração ele está endurecido. Ele não quer, ele não ouve a palavra, ou ele está desatento, está distraído, ou ele rejeita. Então agora faça uma oração, peça que o Espírito Santo te ajude a receber aquilo que é seu hoje, o que Deus vai falar diretamente com você, para que venha trazer fruto no seu coração e você venha colocar em prática, que aí vem a mudança. Então vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, juntos, reunidos como igreja. E todos nós precisamos da Tua palavra, Pai. Precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua rema. Cada pessoa aqui tem uma situação em específico que precisa de direção, que precisa de vida, que precisa de ressurreição. E nesse momento, Pai, tira todo impedimento, tudo que nos bloqueia de entender e de compreender a Tua palavra, Senhor, venha cair por terra hoje. E que o Espírito Santo trabalhe nesse ambiente, para que a palavra venha trazer fruto e trazer transformação. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou pedir um pouco de paciência, que eu estou recuperando de um problema que eu tive na garganta. Então vou beber bastante água e tentar falar mais devagar, senão eu começo a tossir. Mas hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que são 3 histórias seguidas que acontecem no livro de Lucas, capítulo 24, que é depois que Jesus morre e ressuscita. Acontece 3 histórias, logo uma atrás da outra, que nos faz chamar muita atenção sobre algo que é muito importante na nossa vida, que é a compreensão, que é a abertura do entendimento. Você já prestou atenção que muitas vezes você ouve diversas coisas ou coisas repetidas, mas ela não entra na sua cabeça? Ela não entra no seu coração. Parece que a pessoa repete, mas você não consegue entender, não traz uma clareza para você. O seu entendimento não se abre para aquilo que está sendo falado. Às vezes você lê o mesmo versículo, às vezes você ouve a mesma pregação no YouTube, às vezes você lê o mesmo livro, às vezes você ouve a mesma pregação do seu pastor, mas você sente que Deus quer falar com você naquilo, mas você não compreende. Falta-se aquela explosão na sua mente, sabe? Aquela, pum, nossa, agora eu entendi, agora vai gerar mudança. E esse processo acontece com todos, comigo aconteceu muitas vezes, comigo tem acontecido, e há uma luta nossa, conosco mesmo, para que nós venhamos entender aquilo que Deus está tentando nos dizer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou pedir que você preste atenção junto comigo, porque nós vamos ler aqui, não sei como Deus vai fazer, se nós vamos ler tudo ou vamos ler uma história de cada vez. A primeira história acontece no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. Os que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e os outros que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Amém? Essa é a primeira parte. A primeira parte, resumindo, porque às vezes lendo a história fica um pouco mais complexa. Mas o que acontece? Jesus, ele morreu numa sexta-feira. E era costume do povo ungir o corpo do morto. Era costume do povo daquela época, naquele país. Só que
Lá em Israel, o sábado é sagrado. E o sábado deles começam às 18 horas da sexta. Ok? Então na sexta, eles não faziam nada, não trabalhavam e não faziam nada. Então como Jesus morreu, à tarde, as mulheres não tiveram tempo de ungir um corpo. E elas não fizeram isso, esperaram passar o sábado inteiro. Quando chegou domingo de madrugada, elas pegaram as especiarias aromáticas dela e foram até o sepulcro ungir o corpo. Só que esse ato revela algo importante para nós. Qual é o ato que revela? Elas não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Se elas estão levando para ungir o morto, então automaticamente elas não acreditam que Jesus ia ressuscitar. O que nós precisamos prestar atenção é que o que revela o que nós acreditamos não é o que falamos, é como nos comportamos. Então a maneira que eu me comporto perante uma situação é o que revela o que eu acredito, certo? E as mulheres, elas foram lá para ungir. Só que quando elas chegaram lá, a porta do sepulcro a pedra estava aberta. Era uma pedra enorme, gente. Se a gente contar, uma pedra talvez quase do tamanho desse teto, pesada. Só muitos homens juntos conseguiriam fazer isso. Então elas, peraí, mas o que aconteceu? Aí elas entraram e deram de cara com 2 anjos, homens vestidos de vestes brilhantes. E os homens falam assim: por que você está procurando perante os mortos aquele que vive? E ele fala assim: vocês não se lembram do que ele mesmo disse? Ele disse que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse no 3º dia. Aí a Bíblia relata, aí elas se lembraram. Por que isso é importante? Porque a Bíblia relata diversas vezes Jesus falando que ele ia morrer. Uma hora ele fala: assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, assim o homem ficará 3 dias no seio da terra. Em outro momento ele fala: derruba esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Que as pessoas achavam que ele estava falando do templo, mas ele estava falando do corpo dele. Em alguns outros momentos, ele falou com todas as letras. Ele falou: eu tenho que ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer, mas é necessário que isso aconteça e no 3º dia eu vou ressuscitar. Só que a Bíblia relata assim: isso era encoberto a eles. Eles não conseguiam entender. Os discípulos ouviam e não conseguiam entender. Eles ouviam e não conseguiam entender. Ouviam e não conseguiam entender. Isso estava encoberto. Agora pensa comigo, só está encoberto algo que existe. Nada que é encoberto, que está coberto, que não existe. Se você chegasse aqui agora e eu falar que existe um copo de água em cima desse púlpito, não sei como é o nome desse negócio, algumas pessoas falam: não existe. Existe, só que ele está coberto. A única coisa que precisa acontecer é ele ser descoberto. Só que existem muitas coisas nas nossas vidas que estão acontecendo, mas para nós está encoberto. Tem coisa que você orou a Deus que já está acontecendo, mas você não enxerga, você não vê. A Bíblia relata que Jesus ele pregava e os discípulos e as pessoas ouviam, mas não entendiam, viam, mas não percebiam. E algumas pessoas falam: não, Jesus ele pregava por parábolas para ficar mais simples. Não, a Bíblia não relata isso. Ele fala assim: eu falo por parábolas para aquele que ouve não entenda, para aquele que veja não perceba, para que eles não venham até mim e eu os cure. Mas parece que Deus não está querendo cura das pessoas. Mas se a gente for perceber, fui estudar esse ponto há um tempo atrás, e uma coisa que eu entendi é que, presta muita atenção nisso, isso é muito importante. Jesus ele falava por parábolas. As histórias eram do cotidiano das pessoas. Então, na verdade, elas eram simples. Só que olha o que eu vou falar agora. Quando você decide não aceitar uma mensagem, não importa se ela é simples ou ela é difícil, ela não vai entrar. O que acontece? As pessoas já tinham rejeitado Cristo. Então não importa se ele ensinasse de forma clara ou de forma de história, a mensagem não ia entrar. É isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer: as pessoas simples que estão desejosas de Deus, elas vão me entender. As que têm o coração duro e não quer, arrogante, que acha que já tem tudo que é necessário, não importa como eu fale, elas não vão entender.
por que isso é importante no momento hoje? Se você sentar aí e ouvir, mas já tiver decidido no seu coração não aceitar, você não vai entender nada. Se você, no momento do seu devocional, você entra para orar, para falar com Deus, mas no seu coração você já está resistente, Deus está falando, é você que não está ouvindo. Porque Deus, ele não fala só de forma audível. Ele fala através de seus pensamentos, ele fala através do seu filho, ele fala através das circunstâncias, ele fala através de um filme, ele fala através de um livro, ele fala do jeito que ele quiser, ele usa a multiforme sabedoria dele para falar. Mas ouve quem tem fome. Você já chegou a um momento que você está em crise. A gente já teve crise aqui, pelo amor de Deus. Crise, seja emocional, financeira, familiar, casamento. Você já teve crise, certo? Que você anseia para vir no culto. Por quê? Porque lá você sabe que vai vir uma palavra de Deus, alguém vai estar ali falando. E você já percebeu a diferença de quando você senta com fome para ouvir? Cada palavra que a pessoa está falando parece que é um sinal. Essa aqui é para minha vida, essa aqui é para minha vida, essa aqui é para minha vida. Mas quando você senta aí, para você tá tudo bem, a pessoa começou, terminou e você está disperso. Por quê? Porque a sua vida está tudo bem, eu não estou precisando de nada. Por isso que Jesus fala, o reino é de quem? Dos pobres em espírito. Sabe o que é pobre em espírito? É alguém que sabe que sempre está em necessidade de Deus. Ele nunca está cheio, entende? Ele nunca está cheio, ele sabe que tem mais. Tem mais. Ah, mas eu recebi uma experiência ontem, mas tem mais. Eu recebi uma palavra ontem, mas tem mais. Eu recebi um milagre ontem, mas tem mais. Sempre tem mais. A pessoa que se posiciona, ela senta de forma humilde. Ela vai para o momento de oração humilde. Ela abre a Bíblia não como uma obrigação religiosa. Ela abre a Bíblia porque ela sabe, aqui tem coisa para mim. Hoje Deus vai falar comigo. Esse espírito, essa postura humilde perante a Deus faz você ouvi-lo o tempo todo. Agora, Abner, por que os discípulos não entendiam? Você acha que os discípulos não eram humildes? Eu vou mostrar uma coisa para você. Algumas coisas, em outros textos bíblicos, dentro dos evangelhos, que contam as mesmas histórias de pontos de vista diferentes, a Bíblia fala que Jesus repreendia a dureza de coração dos discípulos, porque eles não entendiam os milagres, eles não entendiam a situação que estava acontecendo. Jesus falava, eu vou morrer, e eles não entendiam, ficavam tristes, e a Bíblia relata que uns deles tinham até medo de perguntar. Eles não entendiam aquilo, mas tinham medo de perguntar. Falou, peraí, mano, eu não sei do que ele está falando, é melhor nem perguntar. Mas eles não entendiam. Sabe por que eles não entendiam? Um dos pontos, eu estudando esse ponto, eu falo, Deus, mas por que eles não entendiam? Uma das coisas que faz você não entender o que Deus está falando é um conhecimento distorcido. O que é um conhecimento distorcido, Abner? Aqueles discípulos ouviram desde criança que o Messias viria para libertar Israel. Mas olha o que eles ouviram. O Messias é um grande homem de guerra que vai tomar conta do povo, vai liderar o povo politicamente contra Roma. Agora, Jesus veio dessa forma? Então, o conhecimento que eles ouviram desde criança sobre quem Jesus era, não batia com aquele que Jesus estava sendo. Então fazia com que eles não compreendessem. Jesus falava, eu vou morrer, mas peraí, mano, falaram para nós que o Messias vai vir, vai derrubar Roma, como ele está falando que vai morrer? E eles não compreendiam. Por quê? Porque eles aprenderam dos líderes religiosos, os fariseus, os peritos na lei, que examinavam. Jesus mesmo falou, vocês examinam as escrituras. Examinar no sentido correto, eles liam a Bíblia, as escrituras da época, 8 ou 6 horas por dia. Ele fala assim, vocês examinam as escrituras porque vocês acham que nela tem a vida eterna, mas as escrituras falam de mim e vocês não veem. Homens que estavam lendo as escrituras no intuito só intelectual, para ser inteligente, para ser mais que o povo. Então eles aprenderam desses homens religiosos que não tinham experiência com Deus. Então eles não conseguiam entender esse Messias. E quando Jesus fala, eu vou morrer, eu vou ter que morrer, eu vou sofrer, e ele ainda falava, eu vou sofrer porque é necessário que se cumpra o que está escrito.
Só que eles só aprenderam que o Messias viria libertar Israel, mas eles não aprenderam que o Messias ia sofrer. Então o conhecimento que eles aprenderam distorcido fazia com que eles não entendessem a mensagem. Um conhecimento distorcido endurece o coração. Presta atenção nisso, o conhecimento distorcido endurece o coração. Por isso que a religião mata. Quando a Bíblia fala, ele veio para matar, roubar e destruir, ela não está falando do diabo, tá? Se você ler João 10, não tem nenhum momento falando de diabo. Ele veio para matar, e roubar e destruir. Ele estava falando para os fariseus. Por quê? Porque eles traziam um ensino errado. Sabe o que mata, rouba e destrói? Um ensino errado. Se você aprendeu que quando você peca, Deus não ouve sua oração, isso é um ensino errado. E cria crença errada. Aí sabe o que acontece? Que se você aprendeu a sua vida inteira, quem pecou hoje? Se eu for perguntar aqui, quase todo mundo vai levantar a mão. Então se você pecou, você não pode orar. Para que eu vou orar se Deus não vai me ouvir? Você está vendo que aí cria o comportamento de você não ir orar e você se afastar de Deus. Porque um ensino errado rouba, mata e destrói. Não está escrito isso na Bíblia, não tem base bíblica para isso. Mas eu não conheço, então eu ouço e acredito naquilo que estão falando. Essa é a primeira história. Segunda história. A história dos discípulos no caminho de Emaús. É no mesmo dia dessa história, gente. Elas acontecem no mesmo dia, tá? Presta atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que eles estavam conversando aqui? Sobre Jesus morreu, as mulheres foram lá, falou que ele ressuscitou. Eles estavam conversando sobre isso, os 2 discípulos, tá? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas presta atenção nisso. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntando. E eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e do povo. Outra coisa que nós percebemos aqui, presta atenção. O que revela aí que eles não acreditavam mais que Jesus era o Messias? Ele falou: é um profeta. Eram discípulos, andaram 3 anos e meio com ele, discípulos que ouviram o tempo todo falando que era o Messias. Mas quem é Jesus de Nazaré? Agora mudou para profeta. Sabe quem acredita que Jesus é um profeta? O islamismo. Nem crê em Cristo. Não, era um profeta. Para você ver que Jesus, outra chave importante para a sua vida aqui. Deus, Ele vai fazer um milagre, a provisão, tudo. Ele vai fazer na sua vida. Mas Ele não vai cumprir as expectativas da forma que você pensa. Presta atenção nisso. Importante para você. Tenha sempre a expectativa de que Deus vai fazer. Mas não crie uma fórmula para Ele fazer. Porque Ele não vai obedecer essa fórmula. Por que você está falando isso, Abner? Porque é o seguinte. Eles tinham aquela ideia de que era Messias. E o Messias não veio cumprir a expectativa deles. E quando a expectativa não é cumprida, o que acontece? Frustração. Fala frustração. Eles estavam frustrados. Quando você se frustra, a sua fé decai. Quando você está frustrado, o Messias já não é Messias, começa a se tornar profeta. Ele era poderoso em obras, um grande profeta. Mas se eles eram discípulos, eles criam antes que ele era o Messias. E agora não estavam crendo mais. Mas presta atenção no que Jesus faz com eles. Ó. Versículo 19.
Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha a outra ponto aqui, ó. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. Ou seja, eles não esperam mais, eles esperavam. O que demonstra que eles não acreditavam que Jesus ressuscitou. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Tinha todos os sinais de que ele ressuscitou. Todos. Primeiro, ele já tinha falado. Segundo, as mulheres tinham ido e não tinham visto o corpo. Terceiro, os outros discípulos foram lá e comprovaram que as mulheres falaram é verdade. Só que ainda assim eles não criam. Aí o Jesus diz a eles, versículo 25: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando, olha a importância do conhecimento da Bíblia aqui, ó. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O que Jesus fez? Moisés e profeta quer dizer o Antigo Testamento. Moisés, profetas e salmos. É assim que representa para o judeu. Jesus, ele pegou Moisés. O que quer dizer Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés escreveu todos esses 5 livros. Jesus, ele deu um estudo para eles. Começou de Gênesis e ele começou a falar todas as profecias que diziam que ele tinha que sofrer. E ele começou a expor tudo o que ele tinha dito, mas nas escrituras. Porque o que ele está querendo dizer? Se está nas escrituras, vai acontecer conforme está lá. E ele começa a dar um estudo para duas pessoas. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Presta atenção. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Os olhos deles estavam... Que olhos são esses? Pode ser olhos, pode ser entendimento, pode ser a mente, pode ser o coração. Eles não reconheceram Cristo, mesmo tendo andado 3 anos e meio com ele. E a Bíblia relata, eles foram impedidos de reconhecer. Agora, o que impediu eles de reconhecer? Alguém chuta. O que impediu eles de reconhecer? Incredulidade, dureza de coração. A dureza de coração faz com que eu não entenda o processo de que Deus está fazendo na minha vida. Por quê? Porque todos os sinais de que Jesus ressuscitou, eles tinham. A mulher tinha ido lá, não tinha visto o corpo. Depois os discípulos tinham ido e tinham falado. Realmente o que as mulheres falaram é verdade. E mesmo assim eles não acreditavam. E Jesus falou assim, cara, como que vocês demoram para crer? Vamos trazer para o dia de hoje. Como vocês demoram para crer com o que está na Bíblia? Por que vocês demoram tanto? Na linguagem mais antiga tá, vocês são tardios de coração. Vocês atrasam, vocês demoram. Vocês começam até a crer, mas demoram. E o processo, quanto mais você demora para crer, mais você atrasa o processo. Se Deus falou, vai acontecer. Mas quando eu demoro, eu atraso o processo. Porque Jesus, ele teve que vir, teve que andar com eles, teve que explicar. E aí o que Jesus fez? Ele levantou a fé. Vou mostrar como. Como ele levantou a fé dos discípulos, para depois eles reconhecerem. Ó. Onde eu estava? Aqui, ó, versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Presta atenção agora. Perguntaram um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava caminho e nos expunha as escrituras? Jesus, ele pegou a escritura, a Bíblia, abriu e foi explicando ponto por ponto. E eles relatam, o coração deles começaram a queimar, a arder.
Quando eles chegaram no nível de fé, putz, ele tinha que sofrer, ele abriu os olhos deles. Eles abriram o entendimento deles. Por quê? Porque enquanto seu coração está duro, não tem como Deus abrir seu entendimento. Ele não abre. Não tem a sua dureza de coração impede. Assim como impediu de reconhecer eles. Então nós vemos a primeira história, as mulheres, elas não acreditavam no que Jesus disse. Mas quando o anjo falou, elas lembraram. Ou seja, o entendimento dela se abriu. Putz, ele falou isso mesmo. Segunda, no mesmo dia Jesus caminha com eles, 11 quilômetros, conversando e explicando as escrituras. O coração deles aqueceu. E novamente, os olhos deles foram abertos. Agora a terceira história e última. Esses discípulos, resumindo, quando eles passaram por isso, e eles viram Jesus, eles voltaram para Jerusalém para contar para os outros 11. Que eram os 11, os apóstolos. Olha o que acontece agora, versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Olha o que acontece aqui, gente. Primeiro, ele tinha falado. Segundo, as mulheres já tinham ido. Terceiro, Pedro já tinha ido com João e visto que o que as mulheres falaram foi verdade. Depois, Jesus apareceu para Pedro. Depois, os discípulos de Emaús voltaram e falaram: ele apareceu para nós. E mesmo assim, eles acharam que estava vendo um espírito. O que é isso? Eles achavam que Jesus, que estava aparecendo para ele, era o espírito, não que ele tinha ressuscitado. Estou vendo um espírito. Aí Jesus precisa provar com detalhes. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí o que acontece? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Jesus, depois de ressuscitar, ele em 3 histórias, o objetivo dele era fazer assim, abrir o entendimento. O que fecha o meu entendimento? Um conhecimento distorcido de quem é Deus. Segundo ponto, a frustração. Por isso que você não pode criar fórmulas de como Deus vai agir. Qual que é o segredo? Deus vai fazer. Como? Não sei. Mas Ele vai fazer. Porque quando você cria a fórmula, Ele não vai respeitar a sua fórmula. Ele não tem obrigação de obedecer a sua fórmula. Aí o que acontece? Você se frustra com Deus. E existem pessoas aqui que estão frustradas com Deus. Mas Deus não falou. Ele falou que ia fazer, mas Ele não fez desse jeito. Ele falou que ia fazer, mas Ele falou o jeito? Não falou o jeito. Aleluia! E eu me frustro com Deus porque Ele não fez do meu jeito. E outro ponto importante aqui é: todo cristão, todo filho de Deus, ele tem que ter uma inspiração, uma revelação com a ressurreição. Ele precisa ter uma experiência com Cristo ressurreto. Porque enquanto você não tem uma experiência com Cristo ressurreto, você precisa acreditar no que falaram. Experiência não é algo absurdo, tá? Ver Jesus. A experiência pode ser você ler um texto, de repente, bum, Deus fala com você, salta, pau. Você e Deus, você e a Bíblia, você e a oração, você e o jejum, você, ninguém através de você.
Você precisa ter uma experiência com Deus. Enquanto não for uma experiência com Deus particular, onde não passou por ninguém, onde é você e o Espírito Santo, você ainda não está firmado totalmente, porque não é uma experiência sua, é do outro. As mulheres veio falar assim, ó, ele ressuscitou. Pedro falou, ele ressuscitou. Os discípulos de Emaús falaram, ele ressuscitou. E eles não acreditavam. Por quê? Porque eles não tinham uma experiência. Eles só estavam ouvindo o que os outros falaram. Se a gente for ir mais a fundo, Jesus apareceu e Tomé não estava. Aí quando foram falar com Tomé, ele acreditou? Não. Enquanto eu não ver, enquanto eu não tocar, eu não creio. Aí alguns falam assim, não, mas Tomé Jesus fala. Felizes os que não precisam ver para crer. Sim, isso é fé. Mas na situação que ele estava, ele precisava ver para crer. Eu não julgo ele. Talvez eu faria pior. Talvez eu seria igual aos outros lá. Não, é um espírito. É um espírito. Aleluia. A Bíblia relata que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que quer dizer? Todos que não são crédulos, ou seja, que não creem, têm um entendimento cego. Por isso que às vezes você vai pregar para uma pessoa falar de Deus e ela não entra. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí, para a gente finalizar, eu quero que você leia um texto comigo, que está em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ver o versículo aqui, peraí. Versículo 13, nós vamos ler do versículo 13 ao 17 ou ao 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Presta atenção nisso. Ó, não somos como Moisés, que colocou um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor da glória que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é... O que quer dizer isso, Abner? Quando Moisés subiu para receber os mandamentos, ele ficou 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu de lá, o rosto dele brilhava, por causa da glória que ele participou lá em cima. Brilhava a ponto dele ter que cobrir o rosto. Ele cobriu o rosto, só que chegou uma fase que essa glória começou a se desvanecer. E o véu se tornou uma cobertura para que o povo não enxergasse que a glória estava acabando. O que antes era algo para ele poder se relacionar, depois se tornou uma desculpa. Um véu. Só que, o que Paulo está falando aí? Ele fala assim, ó, esse véu representado fechou a mente dos israelitas. Quando eles leem a antiga aliança, o véu ainda está cobrindo o coração deles, porque eles não conseguem enxergar que Cristo é o Messias, a ponto do judeu não acreditar que Cristo é o Messias até hoje. Então ele fala assim, o véu está lá, coberto. Eles leem, mas não veem. Só que quando alguém converte-se, fala assim, eu creio, esse véu é retirado. Só que o que acontece, olha a continuação do versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando Cristo, ele ressuscitou, falou com os discípulos, falou assim, vocês demoram muito para crer, vocês não estão me vendo. Isso que tinha que acontecer, estava escrito nos profetas e tinha que acontecer, para que através da minha morte e ressurreição fosse pregada a remissão de pecados. Só que ele fala em seguida, agora eu vou enviar a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que poder é esse?
poder para fazer milagres, prodígios e sinais. Poder para ter ousadia para pregar o evangelho. Poder para passar pelas crises sem descrer em Deus. Poder para ter vitória sobre o pecado. O revestimento de poder. Quando Pedro, sendo impossível, tímido, negou Jesus, quando ele recebeu o poder, ele fez uma pregação, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Na mesma hora. Da onde veio essa ousadia? Do poder. Quando você crê em Cristo, o Espírito Santo vem e mora em você. Só que é a sua habitação, não é o batismo. O batismo é o revestimento de poder. Bum! Vem algo do nada. Em um momento da minha vida eu estava fazendo jejum, buscando esse batismo. Fazendo jejum. E eu dormi. Eu estava orando de madrugada e fui dormir. Eu sonhei que eu estava nessa igreja. E alguém estava pregando. Não sei quem era. E ele falava para as pessoas assim, ó, levanta e corre. E quando ele falava levanta e corre, as pessoas eram batizadas. Levanta e corre. Eu estava sentado mais ou menos ali onde o Douglas está. Ele olha para mim e fala, levanta e corre. Eu levantei e corri para lá. Quando eu levantei e corri para lá, algo explodiu aqui dentro, no sonho. Pum! E eu comecei a falar em línguas. Eu não sei se você já foi batizado com o Espírito em línguas. Eu comecei a chamar no sonho. De repente eu acordei e passou uma eletricidade no meu corpo assim. E quando essa eletricidade passou, eu acordei e fiquei olhando assim, tipo, é sonho ou é realidade? E veio, aí eu tava ouvindo uma música muito na época, que é a música Fica, do Tom Carfe. Essa música começou a tocar de fundo no meu ouvido. Que ela fala assim, fica mais um pouco, Deus, fica. E a música ficava tocando aqui assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E muitas pessoas que são batizadas no Espírito, umas recebem em eletricidade, outras recebem o fogo, outras começam a falar em línguas. E algumas pessoas recebem o batismo e nem falam em línguas, tá? Porque não, essa questão que a língua é evidência do batismo, não tem base para isso. Você pode ser batizado e falar em línguas, e você pode ser batizado sem falar em línguas. Você pode falar em língua e nem ser batizado ainda. O batismo é uma experiência que ele te cobre, bum, te dá um poder, te dá ousadia, te dá energia. Aquilo que você não conseguia fazer, você consegue fazer agora. Você tem ousadia para pregar. Batismo é revestimento. O revestimento do poder, ele vem para te capacitar. Ele te capacita a fazer o que você não conseguia fazer. Por isso que Jesus falou assim, ó, vão em todo mundo e preguem o evangelho, mas antes, espera o revestimento. Porque sem o revestimento vocês vão fazer só humanamente. Vocês precisam do revestimento. E eles ficaram orando. Depois de 50 dias, o revestimento veio. Quando o revestimento veio, você só crê em Cristo por causa do revestimento daqueles 50 dias. Porque eles receberam e nada mais dava medo para eles. E eles começavam a pegar o evangelho, curar pessoas. Era apóstolo, não era apóstolo, era discípulo, não era discípulo, que era arrebatado, que curava todo mundo, que ressuscitava o morto. Aí as pessoas prendiam ele e falavam assim, parem de falar desse nome. E ele fala assim, ó, como eu vou parar de falar de algo que eu tenho visto e ouvido? Ele fala assim, falem para mim vocês, se eu devo obedecer aos homens ou a Deus. E os homens chicotearam eles, mandaram eles embora. Eles saíram e ali no lugar eles oraram. E eles oraram para parar a perseguição? Não. Eles oraram para parar a crise? Não. Eles oraram e falaram, Senhor, me dê ousadia para pregar e estende a tua mão para fazer milagres. E o lugar onde ele estava se tremeu. E eles continuaram pregando o evangelho. Deus, ele quer abrir o seu entendimento hoje. Fazer assim, ó, pau! Eu já contei algumas vezes, eu tinha um desafio muito grande para vencer o pecado sexual. E não faz muito tempo não, tá? Eu tinha aprendido a lidar com a situação, mas não resolvi a situação. Eu aprendi a lidar com a situação com terapia, trabalhando no meu emocional, eu aprendi a lidar com meus impulsos. Só que ele não tinha sido resolvido.
Até um dia que eu estava lendo um livro. O livro chama Livre, do Rainer. Eu estava lendo um livro. Livre. O intuito do livro é livre do pecado. E eu estava lendo um livro. Daqui a pouco ele começa a falar sobre que a gente não tem que lutar contra a carne. A carne foi vencida. Eu tenho que me apropriar. Quando eu li aquilo, o bagulho fez bum. A luta acabou. Por quê? Porque em um texto Deus abriu o meu entendimento. E aí, cara, você fala assim, mas Abner, como isso acontece? Não sei te explicar. Eu só sei que essa semana, hoje, mas essa semana você vai estar lendo a Bíblia e o entendimento vai se abrir. Você vai estar orando e o entendimento vai se abrir. Você vai estar caminhando na rua e o entendimento vai se abrir. Como meu pai contou esses dias numa pregação que ele foi e eu fui junto, que uma mulher estava lavando a louça, que a mãe dele conta, a avó conta pra ele. A mulher estava lavando a louça e ela limpou. Quando chegou o fundo da panela estava limpo. Ela falou assim: faz assim com a minha vida, Jesus. Bum, foi batizado com o Espírito Santo lavando louça. Por quê? Porque Deus não está nem aí para suas expectativas de como Ele vai fazer. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser fazer. O que eu preciso para Ele fazer? A única coisa que eu preciso para Ele fazer: fé, desejo e paciência. Diga fé, desejo e paciência. Depois que Deus marcar a sua vida, depois que o Espírito Santo marcar a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tudo que é importante para você hoje vai deixar de ser importante. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai ser o mais importante. As suas prioridades estão distorcidas. Nós estamos com medo do mundo, das crises, de não ter dinheiro, disso e daquilo. Quando o Espírito Santo vem e marca, plau, acabou. Mas espera aí, por que eu pensava nisso antes? O Espírito Santo marcou sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca. E a última coisa que eu vou contar, o último testemunho que eu vou contar, e a gente vai orar. Eu estava num evento há umas 2 semanas atrás. E esse evento falava sobre o batismo do Espírito Santo, curas de enfermidades e tal. E eu fui nesse evento, estava lá participando. E o pregador, que era o Randy Clark, aconselho você a anotar aí, Randy Clark. Ele estava pregando e ele estava falando sobre cura de enfermidades. E ele estava falando sobre palavra de conhecimento, sobre como as curas acontecem, tal. E uma das coisas que acontece presta atenção, vou explicar para você rapidamente, porque provavelmente alguns de vocês vão ser curados hoje. Presta atenção. Ele estava com uma equipe e eles recebiam palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? É algo que Deus te faz conhecer que você não conheceria naturalmente. Por exemplo, acontece o seguinte: eles estão pregando, daqui a pouco eles sentem um aquecer no cotovelo direito. Ele sabe que aquele aquecer, ele sabe, por experiência, que aquele aquecer é Deus falando que alguém está com problema no cotovelo direito. E ele fala: tem alguém aqui com problema no cotovelo direito? Aí a pessoa levanta a mão, ele vem e ora, a pessoa é curada. E eles estavam com uma equipe, aí eles começaram a falar, começaram a dar o microfone para a equipe falou: alguém que está com dor na garganta, vem aqui, alguém que está com tal, vem aqui, vem aqui. Aí chegou na minha hora, eu fui orar, eu fui pedir oração pela minha parte respiratória. Eu tinha a apneia do sono e desvio de septo. Só que eu também tinha um problema no ombro e no joelho. E eu nem lembrava do problema, eu lembrei lá na hora. E aí eu fui lá, orei, mas tipo assim, é muito difícil saber se curou ou não, porque é respiração. E eu ficava lá, o cara falou: faz o seguinte, vai sentar, espera. Quando acontecer toda a oração, se Deus não te tocar, se o Espírito Santo não te tocar, você volta aqui, nós vamos orar de novo. E eu tava lá daí sentado, daqui a pouco aqueceu o meu ombro esquerdo. Começou a esquentar. Aí eita, eu fui curado. E eu machuquei esse ombro dançando, na época que eu dançava. E eu cheguei, eu não tinha como, porque meu ombro ele não dói. Só tem um movimento que eu não consigo fazer, tipo assim, ir muito para trás. Eu não conseguia fazer. Nos meus treinos, eu faço treino funcional, tinha alguns treinos que eu tinha que... Esse eu carregava 20 pesos, esse eu tinha que carregar 5, por causa desse ombro. Aí quando eu cheguei em casa, falei pra Maiara, deitei, joguei o ombro para trás, virei. Dor nenhuma dificuldade. Eu fui curado sem ninguém tocar em mim. Eu estava sentado e de repente meu ombro aqueceu, pum, curado. E aí
Uma das coisas que aconteceu foi, mano, será que eu fui curado mesmo? Pô, será que eu fui curado? Aí passava uns dias, eu ficava lá. Aí Deus falou assim comigo: por que você demora tanto para crer? Você já teve o sinal, você já mexeu o ombro, não doeu, por que você ainda está duvidando? Estava igual aos discípulos. Foi daí que veio essa palavra. Agora é a hora de nós orarmos. Para concluir, a dureza de coração, ela vem quando... Como que você percebe que você é duro de coração? Você demora para crer. Você resiste. Não, mas Deus curou, mas não, mas será que curou mesmo? Deus fez, mas será que fez mesmo? Será que vai fazer mesmo? Você resiste. Lembra da parábola que eu falei? As pessoas já tinham aceitado não crer. Por isso que o coração delas estavam duros. Hebreus fala o seguinte: quando ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso. Porque o povo da rebelião lá no deserto, eles viram um monte de milagre, mas decidiram não crer. Deus, Ele quer fazer milagre na sua vida hoje, seja física, seja financeira, seja emocional. Mas você precisa abrir o seu coração e desejar isso. Eu já tive cura emocional instantânea. Tem coisa que é processo, gente, é processo, mas tem coisa que é instantânea. Aqui, ó. De eu estar, eu não conseguia vir mais nessa... Um tempo atrás eu não conseguia mais vir nessa igreja. Eu tinha me machucado com muita coisa e eu não conseguia mais entrar aqui. Mas eu vinha algumas vezes, tipo, forçado, sabe, mano, eu vou lá. E um dia eu tava sentado ali, era culto da rede de jovens, a galera tava doidona, começou a pegar na unção, doidona. Aí eu comecei a ficar doido também. Aí eu vim aqui, veio pra cá, a galera tava orando. A pastora Cida falou assim, ó, você vai cair, quando você levantar você não vai ser mais o mesmo. Eu caí no chão, quando eu levantei, meio que eu queria ficar aqui a vida inteira. Um lugar que eu não suportava entrar, por causa de feridas emocionais. Eu já queria estar aqui o tempo todo. O que eu tenho que fazer? É para tocar? É para mexer no som? É para sentar? Eu queria estar aqui. Uma cura emocional. Eu dei um exemplo de uma cura física, uma emocional. Espiritual nem fala, demônio é tirando tapa. Só que você precisa desejar. E agora é a hora de você orar.